A Agricultura BR desta quarta-feira traz o levantamento e principalmente a reação das principais entidades do agronegócio brasileiro contra o tabelamento de fretes. Você vai conferir o que acontece com a produção brasileira de feijão de acordo com os órgãos locais. Você tem também uma entrevista exclusiva com o Eduardo Carvalhais, a maior autoridade do mercado de café no Brasil, que fala sobre as exportações brasileiras e também as exportações globais. Nessa edição do Agricultura BR, você vai ver como é que está sendo a colheita do algodão no estado da Bahia. Tem ainda mercado físico, mercado futuro e todos os lances e tudo aquilo que acontece entre o conflito comercial entre China e Estados Unidos, porque hoje teve mais um capítulo. Começa agora o Agricultura BR. E as entidades signatárias contra a proposta do governo federal de ter um tabelamento de fretes lançaram uma carta muito importante contra essa situação que atinge de maneira agressiva todo o setor produtivo brasileiro através dessa tentativa de aprovação da medida provisória 832/2018 por meio de manobras no Congresso Nacional que estão sendo desencadeadas pelo governo federal brasileiro. Com forte apoio do governo federal, foi aprovado na comissão mista o texto da medida provisória de tabelamento de frete. Todos os esforços das entidades do agronegócio em propor alteração ao texto não sensibilizaram o relator, deputado Osmar Terra, que optou por manter o texto sem manter significativas em relação à MP 832, enviada para o governo federal no final de maio passado. Diante de tais fatos, as entidades, que são dezenas delas, eu falo de todas as principais entidades do agronegócio brasileiro, se manifestaram contra essa aprovação. O tabelamento de frete já trouxe danos irreparáveis para a comercialização da safra 17/18. O mercado de grãos ficou o mês de junho inteiro sem negócios. A segunda safra dessa campanha 2017/18, principalmente o milho, já tem todas as perspectivas, eu estou dizendo todas as perspectivas de exportação rebaixadas. Por que há esse rebaixamento? Porque não há possibilidade de ser um negócio atraente fazer essa exportação, porque ficou mais caro. As grandes empresas, durante o último mês, pararam até de comprar soja, reduziram as suas compras. As exportações foram em números elevados porque tinha muita soja estocada nos portos nacionais, entre outros fatores. Mas a situação não para por aí. A campanha 2018-2019 está totalmente comprometida por conta da insegurança que é causada pelo fato desse tabelamento de frete, um tabelamento de frete que é uma medida restritiva aos negócios, que tira a possibilidade de livre negociação que sempre é pregada em países democráticos. O governo federal fez um acerto em relação aos manifestantes lá do mês de maio e quem vai pagar a conta é a sociedade brasileira, principalmente aqueles que estão ligados ao agronegócio, que é quem mais trabalha e traz maior resultado para a economia deste país. Sobre este assunto, a repórter Catarina Martorelli traz o posicionamento de parte dessas instituições que se manifestaram durante essa semana. Foi um almoço pautado pelo tabelamento do frete. Com o recesso parlamentar chegando, deputados querem que a medida provisória seja votada o quanto antes. Nós estamos premidos pelo tempo também, mas existe esse acordo de se tentar colocar em votação. O que mais preocupa a Frente Parlamentar da Agropecuária são os reflexos dessa polêmica no setor. Já está faltando, por exemplo, fertilizantes e a própria safra atual já está com dificuldade de ser escoada. Se não tem acordo de nenhum lado, nós, os deputados e senadores, tem que decidir, né? E com certeza alguém não vai ficar satisfeito. Então, se posterga para amanhã, mas na verdade, essa decisão que nós temos que tomar, tem que tomar amanhã. Não sei se a semana que vem talvez tenha algum dia ainda de votação por causa do recesso, mas não podemos passar o recesso com essa dúvida
com esse problema do engessamento. Por quê? Porque o transporte não está acontecendo, nós estamos já com falta de fertilizante na agricultura e também não conseguimos transportar e comercializar a safra. Então já está comprometida a safra que está aí e a próxima também já está comprometida. O aumento do preço do transporte de cargas também está dando muita dor de cabeça ao setor, inclusive quem trabalha com café. Os preços dos fretes subiram abruptamente, de acordo com os índices publicados na última tabela. Há uma questão de fluxo de comércio que, até que esse assunto se resolva, causa insegurança jurídica, né? Nós vemos associados fazendo seus próprios contratos, entendendo esse imbróglio jurídico. Nós temos uma linha de ação no STF e outra linha no Congresso Nacional. Então, tudo isso tem causado incertezas jurídicas. Nós falamos do café, mas isso é muito mais evidente para soja, milho, no caso dos fertilizantes, algo que já está sendo amplamente debatido na mídia. A expectativa da FPA é que a medida provisória seja votada nesta quarta. Catarina Martorelli para o SBA. A equipe do Canal do Boi em Brasília está acompanhando o que pode acontecer, se pode acontecer essa votação, já falo sobre ela. Eu vi ali o colega do Secafé, o Secafé acabou de entrar em contato com a produção do Agricultura BR, com a Canaira Pache, quer falar aqui no programa, vai falar conosco durante essa semana a respeito do seu posicionamento contra esse tabelamento de frete. Diversas entidades têm participado do programa durante, principalmente os últimos dias, porque a situação, como você pôde ver ali, é realmente complicada. Por quê? Porque diferente, lembra que eu vou fazer uma analogia com a questão dos embarques de gado no estado de São Paulo. Por que elas são parecidas? Porque lá no estado de São Paulo há uma situação de se ter colocado, por vários motivos, o mesmo deputado que quis proibir o consumo de carne bovina ou qualquer carne na segunda-feira, que tem outros projetos muito polêmicos lá também, é o mesmo que propôs o projeto de lei para impedir os embarques de animais vivos lá no estado de São Paulo. Esse projeto, muito provavelmente, quando for votado, quando tiver quórum, ele vai ser aprovado. Mas é provável que, por conta da pressão da Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo, o governador, mesmo não sendo, já sendo vice, né, porque o governador será candidato, provavelmente à presidência da República, é muito provável que seja vetado por lá. A expectativa é essa. Por outro lado, quando falamos desse tabelamento de fretes, a proposta de ter um tabelamento de fretes, ela sai do governo federal. Quem defende essa história do tabelamento de fretes é o governo federal. Foi ele que acertou com os manifestantes. Portanto, em um ano eleitoral, é muito provável que se tenha os políticos não tendo que se manifestar, não querendo se manifestar publicamente contra algo que acaba tendo um grande número de eleitores. E eles não vão ficar olhando se a economia nacional se está sendo atingida ou não. É muito provável que seja aprovado e, se for aprovado o tabelamento de fretes, ele não terá vetos da presidência da República, porque foi a própria presidência que propôs o tal projeto e que fechou esse acordo. Por aqui o Agricultura BR segue, agora falamos a respeito de previsão do tempo. Nós vamos ver agora como é que fica a questão do clima, principalmente nos estados onde a temperatura caiu muito. Os 3 estados do sul e Mato Grosso do Sul teve quedas muito bruscas na temperatura. Quem fala a respeito do assunto é Juliana Rezende. Boa tarde, Juliana. Olá, boa tarde a todos. Olha, o destaque para essa quarta-feira é o frio. As temperaturas despencaram durante a última madrugada em grande parte do centro-sul do Brasil. Tanto que em áreas da região sul, como Santa Catarina, Paraná e até o Mato Grosso do Sul, registraram temperaturas mínimas em torno de 0 e 1 grau apenas. Isso favoreceu a ocorrência de geada nessas áreas. Então, algumas lavouras ainda podem ter sido prejudicadas, mesmo que de forma mais pontual nessas regiões, especialmente em relação ao milho do estado do Mato Grosso do Sul. Como não foi geada tão abrangente, as perdas que podem ter acontecido devem ficar ainda de forma bastante pontual. Para os próximos dias, ainda vamos ter predomínio de tempo seco na maior parte da região central brasileira. Até o dia 16 de julho não tem risco para chuva em grande parte do centro do país. Só que já volta a chover aos poucos, principalmente no Rio Grande do Sul.
por conta do avanço de novas áreas de instabilidades. Então, esse tempo mais seco ainda vai favorecer para o declínio das temperaturas. E é por isso que ainda tem sensação de frio até o dia 16 de julho em áreas da região sul, São Paulo, sul de Minas e Mato Grosso do Sul. As temperaturas agora começam a aumentar de forma bastante gradual, mas ainda durante a próxima madrugada, a temperatura ainda pode seguir um pouquinho mais baixa. E ainda pode ter, sim, ainda a ocorrência de geada, principalmente nas áreas mais altas, de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e até da região do Paraná. Isso não deve alcançar as principais áreas produtoras da região, se acontecer um episódio muito isolado. Durante o próximo período, entre os dias 17 e 21 de julho, a chuva agora ganha força na região sul. O avanço dessas áreas de instabilidades provocam pancadas de forte intensidade, especialmente no estado gaúcho. O volume de água no Rio Grande do Sul fica em torno de 50 milímetros em apenas 5 dias. Entre Santa Catarina e Paraná, chuva bem mais fraca e pancadas mais irregulares. Agora, essa chuva ainda não consegue alcançar as áreas mais centrais brasileiras. É por isso que o Sudeste, o Centro-Oeste, grande parte do Acre até o Tocantins e o interior do Nordeste ainda vão ter períodos de tempo firme e temperaturas em gradual elevação ao longo dos próximos dias. E até pelo menos o dia 26 de julho, a chuva vai seguir persistindo na região sul. Tempo firme predomina na parte central do país e até volta a chover somente na costa brasileira. Então, durante os próximos dias, o frio ainda vai seguir atuando em áreas do sul, região sudeste também, São Paulo, sul de Minas Gerais e até o Mato Grosso do Sul. O risco para geada vai ser maior, principalmente nas áreas mais altas da região sul, por conta da altitude. Então, a temperatura cai um pouco mais, não se descarta a ocorrência de geada nessas áreas mais altas. Agora, em relação ao risco de geada mais abrangente, é muito baixo, porque a temperatura já começa a subir de forma gradual ao longo desta semana. Então, o risco para geada já diminui a partir dos próximos dias, principalmente a partir desse final de semana, a temperatura já aumenta bastante, garantindo aí o retorno do calor na parte central do país. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. E o tema aqui no Agricultura BR, a partir de agora, nesse primeiro bloco, é soja. E eu começo falando a respeito dos valores praticados em alguns dos principais portos brasileiros, Paranaguá e Santos. Vamos ver como é que vem os valores de referência neste momento, de acordo com a Granos Corretora. Um grande abraço para o pessoal da Granos, está nos acompanhando nesse momento. Preços identificados nesse dia 11 de julho. Para o Porto de Santos, R$ 85,50. A saca de 60 quilos. Paranaguá também vem na mesma batida, R$ 85,50. Assim vem os valores para as negociações nos portos neste momento. E olha, a Fundação Meridional tem feito importantes avanços na pesquisa em relação a diversos produtos que são trabalhados no campo, entre eles a soja e também as suas variedades. Para fazer isso, ela mantém campos de experimentação no estado do Paraná, no Mato Grosso do Sul, no Mato Grosso, Goiás, entre outros. Nós vamos agora trazer uma entrevista muito interessante que fizemos com o gerente executivo da Fundação Meridional, o Ralph Dengler, que conversa conosco a respeito dessas ações. Boa tarde, Ralph. Boa tarde, Fabiano. É um prazer poder a gente estar conversando aqui com vocês sobre a realização do nosso Fórum Tecnológico da Soja aí no Mato Grosso do Sul, né? O Fórum, esse ano, contou com a realização em 10 locais, em 6 estados, e no Mato Grosso do Sul, nós já realizamos uma edição em Chapadão do Sul, agora no dia 20 de junho, e aí está programado, então, para o dia 24 de julho, aí em Maracaju, a última edição, ou o último evento dessa grande edição que nós realizamos.
O Fórum Tecnológico da Soja, ele tem basicamente o foco para transferir as novas tecnologias para técnicos e produtores. Então, nosso público-alvo é um público bastante importante e focado em 3 temas muito grandes hoje, envolvendo a parte de nutrição de plantas e fertilidade do solo, a parte de melhoramento genético e também novos patamares e novos eventos tecnológicos ligados ao programa de melhoramento genético de soja da Embrapa, e também uma abordagem bastante intensa sobre o manejo integrado de pragas na cultura da soja. Então, são 3 temas bastante importantes e que a gente tem levado, então, para técnicos e produtores para colocar diretamente em contato com a pesquisa aquele que está no campo. Como todos os eventos, a gente já realizou um grande número de eventos. Os eventos têm tido um apelo muito forte e uma presença muito expressiva de público. Se a gente for pensar no público que é o nosso público-alvo, pensando em engenheiros agrônomos, técnicos agrícolas e principalmente produtores e empresários rurais, a presença tem sido muito boa, né? E a nossa experiência tem sido muito positiva, porque a gente tem conseguido promover um intercâmbio de conhecimento entre a pesquisa, entre a assistência técnica e com o produtor diretamente. Esse intercâmbio é o fundamental para nós, para que a gente consiga fazer essa transferência de tudo que há de novidade na parte, como é a temática desse fórum, na parte de nutrição de plantas, de fertilidade do solo, na parte de manejo de pragas, na parte de genética ou de cultivares, né? O posicionamento de cultivares. Fazer exatamente essa interação que é a nossa grande expectativa e que a gente tem conseguido atender. Para Maracaju, é mais importante dizer, porque é o maior município, é o município mais importante do Mato Grosso do Sul, quando a gente olha na questão de produção de soja. Produção de soja no Mato Grosso do Sul, o foco central é Maracaju, né? Então, todo aquele entorno, se a gente for pensar naquela grande região que produz soja, nós temos aí muita coisa boa para ser discutida e a gente espera realmente ter um público bastante expressivo, né? Estamos preparados aí para receber mais de 200 pessoas no Sindicato Rural de Maracaju, tá? Justamente esperando que a gente consiga fazer um bom evento. Por que isso? Porque na safra passada, nós já fizemos um evento, né, que foi durante a Expomara, e foi muito bem recebido e gerou resultados muito impressionantes mesmo. As cultivares e todo o manejo utilizado, indicado pela Embrapa, trouxe grandes resultados para a região de Maracaju e a gente espera poder repetir esse fato esse ano. A Fundação Meridional hoje ela trabalha com 51 produtores de sementes de soja e que atuam em 6 estados, né? Então, vai desde Santa Catarina, passa pelo Paraná, vai a São Paulo, Mato Grosso do Sul, pega o Triângulo Mineiro e pega também o Sudoeste Goiano, né? Inclusive agora nós estamos também já chegando até no Mato Grosso, né? Então são grandes diferenças. Se a gente for olhar mais para o sul, pensando em Santa Catarina, o sul do Paraná mesmo, são regiões de altitude, né? São regiões que têm um clima mais ameno, tem um grande regime de chuvas, tem solos com alto teor de matéria orgânica, né? Então são solos, inclusive alguma região, um solo até um pouco mais pesado. Então já é um tipo de característica, né? Então a gente direciona algum tipo de trabalho para esse tipo de região. Pensando para o norte do Paraná, noroeste do Paraná, o sul do Mato Grosso do Sul, né? Inclusive a região noroeste, uma região mais arenosa, né? Um regime de chuva já não tão intenso, temperaturas muito mais elevadas durante a época do verão, né? Próximos aí da época de colheita. Então a gente tem também essa diferenciação. E indo mais ao norte ainda, né, chegando aí o norte de São Paulo, o Triângulo Mineiro e também
o norte do Mato Grosso do Sul, são novamente outras características, né? Volta a ter algumas regiões um pouquinho mais de altitude, também com solos bastante diferenciados em relação à questão de fertilidade, mas principalmente o regime de chuvas, né? Que é bastante irregular, principalmente em algumas épocas do ano, né? Então a gente tem situações onde cada situação dessa nós precisamos ter variedades ou ter um trabalho diferenciado, tanto para a parte de fertilidade do solo, quanto para variedades, quanto para manejo de pragas, né? Porque existem pragas que só ocorrem na região mais quente e não ocorrem na região fria, e o contrário é verdadeiro. Temos pragas só na região fria, ou doenças, inclusive, que só ocorrem na região fria e que na região mais quente não ocorrem. Nós temos dois tipos de cultivares. Algumas são de ampla adaptação, né? Nós temos variedades como, por exemplo, se a gente for pensar variedades convencionais, que nem BRS 284, BRS 511, que são cultivares de ampla adaptação, variedades convencionais, variedades RR, né, que tem adaptação tanto no norte do Paraná, como em todo o estado do Mato Grosso do Sul, como a 388RR, a 413RR, e também nós temos cultivares intacta, como por exemplo o BRS 1013 Pro, que atinge desde Santa Catarina até Rondonópolis, né? Então tem uma grande amplitude de adaptação. Mas nós também temos variedades que são bem mais características. Por exemplo, tem variedades mais precoces, que são resistentes a nematóide e que não têm uma adaptação tão boa, talvez, na região fria, mas que são excelentes na região quente. E o contrário é verdadeiro. Também temos variedades extremamente precoces, com alguns tipos de características para doenças mais específicas na região sul, que tem uma adaptação diferenciada para lá, né? Vamos citar, por exemplo, o BRS 1007 e Pro, que é mais para a região fria, e materiais mais bem adaptados para a região quente, como seria, por exemplo, a 1001, a 1010 mesmo, né, que são materiais intacta e que têm adaptação, então, na região um pouco mais quente. O mais importante é a gente destacar que todo o trabalho voltado para apoio à pesquisa, ele se fundamenta numa palavra-chave, que é parceria, né? Ter bons parceiros é fundamental para quem trabalha com pesquisa e principalmente em grandes distâncias, como é o caso da Fundação Meridional. Na região de Maracaju, a gente tem contado fundamentalmente com o apoio da Fundação MS, em todo o Mato Grosso do Sul, na realidade, tá? Em Chapadão do Sul, também com a Fundação Chapadão, mas a Fundação MS tem sido um parceiro de primeira hora, porque tem uma equipe de pesquisa muito boa, né? E tem realmente conduzido ensaios e feito o avanço de linhagens e novas tecnologias. Isso só tem se propiciado com uma boa parceria. Assim como a gente conta com a parceria também do Sindicato Rural ali de Maracaju, né? Que promove e que justamente faz com que aconteça importantes eventos como esse. Falando então em avanços de melhoramento, ou do que a gente tem de novidade, o mais importante é saber que na parte, por exemplo, de fertilidade do solo e nutrição de plantas, muita coisa mudou, né? Então, os mais recentes resultados em relação à nutrição e aquele manejo da fertilidade, que é importante na atualidade para a soja, nós vamos dar uma incrementada nisso. Manejo de pragas da mesma forma. A Embrapa está já com variedades no campo que são tolerantes, por exemplo, ao ataque de percevejos, né? Então, nós já temos variedades, como é o caso da BRS 1003 Pro, ela é tolerante ao ataque de percevejos. Como é que nós fazemos o manejo, então, dessa praga tão importante, utilizando uma variedade tolerante? A mesma coisa para manejo de doenças. Nós temos aí a BRS 511, que é resistente à ferrugem asiática da soja. Como que a gente faz o manejo, então, a partir da utilização de uma cultivar que tem esse tipo de resistência genética? Então, são novidades que estão vindo. A Embrapa tem muito mais, é claro, por vir, né? Dentro do seu programa de melhoramento, o foco sempre tem sido buscar resistência genética às principais doenças, às pragas, né? Como é o caso do percevejo, como é o caso de nematóides, né? Como é o caso da ferrugem asiática da soja.
Então tem também muita novidade vindo. E os ensaios que a gente tem conduzido em parceria aí no Mato Grosso do Sul têm demonstrado isso, e a gente tem conseguido realmente avançar bastante quando a gente olha para a parte de genética. Mas a genética, ela não é nada se ela não for bem posicionada. Então ela tem que ser bem posicionada para a região e também se utilizar toda a tecnologia de produção para que a gente atinja os patamares, né, que hoje a Embrapa tem utilizado o conceito Top 5.000, ou seja, as cultivares, tanto de soja quanto de trigo, têm que superar a marca dos 5.000 quilos por hectare em rendimento, e é isso que nós estamos buscando também com a realização desse fórum em Maracaju. Aí, Ralf, obrigado pela participação aqui no Agricultura BR. Um grande abraço a você e a todos aí os companheiros da Fundação Meridional. Faz um trabalho sensacional em parceria com diversas instituições que garantem o desenvolvimento da agropecuária brasileira. Eu mudo um pouco de cenário agora porque o que eu vou dizer influencia o negócio de todo mundo. Isso porque a China acusou os Estados Unidos nesta quarta-feira de tentativa de intimidação. Isso acontece porque o governo norte-americano, liderado por Donald Trump, que você vê na tela, elevou o tom na disputa comercial e ameaçou com tarifas de 10% sobre 200 bilhões de dólares em produtos chineses. O Ministério do Comércio da China afirmou nesta quarta-feira que está chocado e que irá reclamar junto à Organização Mundial do Comércio, mas não afirmou imediatamente como vai retaliar. Em comunicado, chamou as ações dos Estados Unidos de completamente inaceitáveis. Agora, tem essa questão aí, ela é muito abrupta em relação aos Estados Unidos e China. Você está vendo, China, o Donald Trump e Xi Jinping, os dois, no começo do ano passado, no final do ano passado, ele teve uma visita do presidente norte-americano na China e eles conversaram até de uma maneira amistosa, mas essa relação veio se deteriorando até o momento. O Ministério das Relações Exteriores da China descreveu as ameaças de Washington como intimidação típica e disse que a China precisa contra-atacar para proteger os seus interesses. Um acerto de contas sobre as políticas comerciais injustas da China, diz o governo americano, não pode ser adiado, mas muitos dos problemas mais significativos não podem ser resolvidos pela Organização Mundial do Comércio, tem carta oficial do governo norte-americano. O que está acontecendo? O governo norte-americano não apenas ameaça o governo chinês sobre o aspecto do comércio, mas também está afirmando que essa relação de China e Estados Unidos não será resolvida na OMC, a Organização Mundial do Comércio. O governo norte-americano está tirando a OMC da jogada e dando um recado para a China. Não adianta reclamar lá porque não vamos resolver essa situação através desse dispositivo. E isso traz impactos diretos para todo mundo. Aqui no Brasil temos sentido alguns impactos, esses impactos estão relacionados principalmente à aquisição de alguns produtos importados. Como estamos falando de produtores rurais, estamos falando principalmente dos insumos, aqueles que são aplicados no campo para a safra 2018-2019. As compras vêm bem atrasadas. Em relação ao fechamento dos produtos de venda, soja está totalmente descolado do produto norte-americano. É o que você confere agora comigo, soja despenca, né? Soja estava caindo forte mais cedo por conta de mais um capítulo, mais um passo nesse conflito comercial da China com os Estados Unidos. E a posição de julho vem agora negociada a 8,37, agosto $8,41 por bushel, setembro 8,46, janeiro $8,57 por bushel. É uma queda aí de 14 a 15 centes neste momento, dá mais ou menos 1,5%, 1,6% de queda em relação às posições negociadas. Ressalto que todas essas situações de China e Estados Unidos, eles mexem com o dólar. O dólar é a moeda de referência internacional, é onde é negociado tudo e dólar continua com aquela inclinação a seguir subindo. Ainda mais quando tem um dia de nova ameaça e nova resposta. Veja comigo agora como é que vem a moeda norte-americana sendo negociada aqui no Brasil. Nós tivemos o dólar caindo forte durante esse começo de semana, essa segunda e terça-feira, e agora uma alta já
expressiva, de 1,31% de elevação para o dólar nesse momento, a R$ 3,84 mais 7, depois de uma situação toda como essa que nós descrevemos em relação aos governos norte-americanos e chinês, é muito difícil segurar essa alta para o dólar. E daqui a pouco a Agricultura BR traz para você um dia de campo com o cultivo de algodão lá no estado da Bahia. Você vai ter mais uma reportagem do nosso parceiro Matopiba Agro por aqui no Agricultura BR. E ainda hoje falamos sobre a produção de feijão. Nós vamos para o intervalo e voltamos já. E desde essa última terça-feira, parte do estado do Mato Grosso do Sul e também o estado de São Paulo tem vivido momentos muito importantes para o desenvolvimento do agronegócio, da agropecuária principalmente. Eu estou falando do Leilosul Agronegócios, um grande evento que tem apoio do SBA e que já é tradicional para a região, sempre com grandes propostas de eventos, oportunidades de negócios e muita informação. E é para lá que nós vamos agora, para Bataguaçu, interior do Mato Grosso do Sul, conversar com Daniel de Paula, que nos traz mais informações desse grande evento. Daniel de Paula, que envolve os produtores rurais, os pecuaristas principalmente, com muita informação e também oportunidades aqui pelo SBA. Boa tarde. Boa tarde, Fabiano, e a todos os que acompanham esta edição do Agricultura BR. Negócios que nós teremos nesta noite pelo segundo dia já aqui dentro da agenda de leilões da Leilosul Agronegócios. Volta do Canchim Calabilu, a tela do Canal do Boi, hoje à noite, distribuição de touros e também matrizes jovens, muitas delas prenhes, outras já em ponto de se tornarem mães, muito em breve, e elas estão todas filmadas, mas eles já chegaram aqui ao recinto da Leilosul ontem, vieram junto com o Sandro Azevedo e com Luiz Adelar Scheuer, que é o titular da estância Calabilu, lá de Capão Bonito, estão aqui hospedados na Corralama da Leilosul e vão aguardar o martelo do Éder Catatal Benite bater hoje a partir de 8h30 da noite com a transmissão do Canal do Boi. Eu estou com o Sandro aqui, que trouxe essa torama e que cultiva, nós não podemos só falar que cria, né? Lá na Calabilu não se cria, se cultiva, você vai ver pelas imagens aí, que é realmente um capricho muito grande, uma dedicação muito grande dessa equipe da Calabilu para se tornar essa referência que se tornou essa marca no canchim brasileiro. E hoje mais uma oportunidade. A gente vê pelo movimento, que a gente sabe, a gente já esteve lá na fazenda, a gente vê os contatos, as pessoas nos abordam quando vê as matérias que estão no ar pelo SBA e pelas redes sociais, Sandro. A repercussão que já deu a montagem do leilão. E hoje é o dia deles terem tudo isso à disposição, né? Boa tarde, prazer em tê-lo aqui. Boa tarde, o prazer é todo nosso, né? Boa tarde aos senhores pecuaristas. A repercussão está grande, né? Foi feito um trabalho muito bem feito, uma tourada muito bem preparada. Agora hoje é o grande dia, né? É o dia dos senhores pecuaristas poderem lançar e estar adquirindo essa tourada de qualidade, tourada toda selecionada. Isso foi feito com muito carinho e muito capricho, né? Então... Diz com responsabilidade, só te interrompendo, porque tem muita avaliação, tem muito rigor na chancela que vocês põem, recebem e transferem para o mercado, né, Sandro? Sim, num criatório de PO, por mais que você aperte a seleção de suas matrizes, nem tudo que nasce macho vai ser touro. Touro você tem que ser muito criterioso, porque um touro vai te deixar aí de 35 a 40 bezerros por ano na sua propriedade. Então, se ele for um touro de um potencial genético baixo, ele vai acabar te dando prejuízo. Então, ele tem que te deixar 35, 40 bezerros de qualidade e num período que você vai usar ele de 5 a 6 anos, aí você multiplica por 35, 40 bezerros, você vê a capacidade de multiplicação que esse touro tem. Então você tem que ser muito criterioso num touro, você tem que fazer um touro de realmente muita qualidade. E muito padrão. Você está vendo, esses caras estão aqui, ó. São imagens ao vivo da nossa equipe, que está mostrando aqui dentro da Corralama a docilidade, a estrutura, a musculatura, né, a carcaça, a profundidade. Tudo isso são características que eles passam para os bezerros com uma adaptabilidade extraordinária, porque junta dois sangues importantes, né, para dar qualidade de carne, a precocidade e para aguentar o Brasil Central, por exemplo, que é quem absorve bem essa genética também, né, Sandro? Sim, realmente. É uma raça, ela foi estudada, é uma raça que ela tem muito trabalho técnico e científico em cima, porque ela é muito testada, estudada, para fazer isso daí, passar o ganho de peso rápido que vem do charolês e a rustidade do Nelore, né? Para você conseguir fazer o cruzamento a campo, né? São touros que andam atrás de vaca. Então, com esse tipo de touro, você vai ter um diferencial muito grande na sua bezerrada aí, com uma ferramenta muito fácil de você trabalhar.
é um touro que não exige muito, entendeu? É um touro que ele vai muito bem no pasto, é um touro que caminha. E esse lado que você falou também, da docilidade, tudo isso a gente também seleciona animais mais dóceis, né, que vão gerar matrizes que são mais fáceis de você trabalhar com o bezerro delas, não vai ter perdas com bezerros, com acidentes com a mãe em cima de bezerro, né? Então tudo isso a gente tem a preocupação, né, de selecionar animais com essas índoles. E o que vai reverter depois em qualidade de carne. Você falou em matrizes e as mães, nós temos mães também, novinhas de tudo, né, com a precocidade que o Canchim exibe. Temos lotes de fêmeas que estão catalogados, lotes de jovens mães, já estão prenhenhas de grandes touros, e tem outras que estão mais novas um pouco e por isso vão ainda entrar para a estação de monta já, né, por exemplo. Por que vender fêmeas numa praça que quer touro para fazer cruzamento industrial? Nós temos muito pedido de fêmeas, de pessoas que querem começar a criar, né? Devido a tem grandes distâncias. O ano passado a gente vendeu para o Pará, né? E já foi para o Pará, vendemos aqui para o Mato Grosso. É mais fácil comprar a fêmea então e fazer o touro lá. Quando a pessoa tem uma demanda grande de animais, de touros, aí ele começa um criatório, ele faz um criatório não para vender animais puros, mas para usar os machos que ele tirar para touro no seu rebanho, né? Então tem muito criador novo querendo entrar, é muito interessante esse mercado e bem remunerado, né? O ano passado já vendeu bem aqui, né? Sim, o ano passado... Foi uma surpresa, né, Sandro? Sim, o ano passado a gente começou introduzindo fêmeas, tivemos 100% de vendas, né? Aí esse ano a gente preparou uns lotes de fêmeas prenhas, uns lotes no ponto de monta e um lotinho de recria para tentar diminuir um pouco o frete para quem quer levar para muito longe. Então, animais menores vão mais animais num caminhão. Com isso, você vai conseguir reduzir um pouco o valor do frete, vai conseguir ter digamos que um investimento menor, você vai conseguir formar o teu plantel. É capaz de você viu os touros aí, né? Que estrutura, né? É capaz de você levar carga, as fêmeas, né, que não estão aqui, estão em Capão Bonito, mas sai daqui com os touros, passa lá, pega e vai montando pro lanterna no caminho, na viagem, viu? Porque estão todos prontinhos para trabalhar, os touros e também as novilhas que estão solteiras, né? A maioria delas já está prenha, você vai ver na nossa descrição durante a tarde e noite, e você vai ver o que é que o Canchim Calabilu preparou para você de todo o Brasil, através do Sandro, seu Luiz Adelachói, que nesse momento está saboreando um carneiro maravilhoso, que o nosso César Gaúcho, do buffet que está atendendo o Leilosul Sul Agronegócio aqui mais uma vez, está preparando, ou já preparou, para que a gente possa saborear um pouco também dessa festa que é esse evento que está a todo vapor. Eu quero lembrar, Fabiano, que hoje, dentro do Agricultura BR, é bom a gente citar isso, a gente vai transmitir pelo canal do Boi a partir de 4h30 da tarde, atenção, 4h30 da tarde, um dos papas, né, da pastagem do Brasil, professor Armindo Kichel, da Embrapa Gado de Corte, virá aqui ao recinto da Leilosul, já está chegando em Bataguaçu, para ministrar uma palestra que faz parte da programação do Leilosul Agronegócio. E o canal do Boi vai mostrar na íntegra, a partir de 4h30 da tarde, a alteração aí na nossa grade de programações para poder prestar esses serviços junto com a Leilosul dentro do Agronegócio de 2018. Então fica aí o convite para você acompanhar a nossa programação. A gente tem muito para falar ainda e, claro, depois o leilão Canchim Calabilu. Fabiano. Tá certo, Daniel de Paulo, obrigado pela participação, um grande abraço a todos vocês. Inclusive, temos essa palestra, uma palestra muito importante para todo produtor rural pecuarista no país. O Armindo Kichel, pesquisador da Embrapa, falando na tarde de hoje. Hoje não teremos a terceira edição do Agricultura BR. Temos essa palestra muito especial, e aí todos os preparativos, destaques e também tirar dúvidas, apresentação realmente dos lotes que serão colocados à disposição nesse grande leilão Canchim Calabilu, e convidados na noite de hoje pelo canal do Boi, a terra treme lá em Bataguaçu. E por aqui nós falamos sobre a Política Nacional de Irrigação, isso porque foi aprovado na Câmara Federal a alteração no projeto de lei em relação ao que vem acontecendo com essa política. É o chamado projeto 828, aprovado nessa 824 de 2018, que trata da política nacional. Em resumo, algumas alterações, elas têm a ver com um texto, um destaque do PT, o Partido dos Trabalhadores, que excluiu do texto a permissão para a Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco e o Departamento Nacional de Obras contra as Secas renegociarem dívidas de empresas que atuam em
perímetros públicos de irrigação. A matéria agora será enviada para o Senado, apesar de parecer por enquanto que tem um envolvimento muito mais forte com empresas ou instituições, em dado momento isso recai principalmente sobre esses produtores, né, que usam da irrigação ali no Vale do São Francisco. Então precisa estar sempre muito atento. É importante preservar, mas é importante ter uma política clara em relação à utilização da irrigação. Irrigação, falando dos critérios nacionais, principalmente no Centro-Oeste, pode garantir ao país 5 safras em 2 anos com facilidade. E nesta última terça-feira, o Agricultura BR destacava os dados do 10º levantamento da Conab para a campanha 2017-2018, que trouxe um rebaixamento em torno da expectativa da produção geral de grãos para 228 milhões de toneladas. Para a soja, uma elevação. Soja ganha não só a produção máxima, recorde que já teve no país, mas a maior produtividade histórica, chegando a 118 milhões e 900 mil toneladas, quase 119 milhões, com uma média de produção de 56,26 sacas por hectare, falando da soja. A queda é para o milho mesmo, segundo a safra, que acaba afetando, por isso que tem um recuo em torno da produção brasileira geral de grãos. Sobre isso, a nossa equipe de reportagem conversou em Brasília com os representantes da Conab. O clima foi favorável em todos os estados e tivemos produtividades recordes, né? E esse ano nós tivemos crescimento na área de soja e houve um atraso no plantio da soja. Esse atraso no plantio, né, houve, em consequência, atraso na colheita e atraso no plantio do milho, né, do milho segunda safra, que é a maior safra de milho. Tem milho primeira e segunda, o milho segunda safra é o de maior área. Então isso aí, houve alguns plantios fora da janela. Isso aí também causou redução na produtividade, né? Isso aí aliado a alguns fatores climáticos, né, nesses estados que eu citei, então houve essa redução. Está aí Conab se posicionando. O problema é realmente sobre a segunda safra de milho, principalmente norte e oeste do estado do Paraná, sul do estado do Mato Grosso do Sul e parte também do estado de Goiás, com uma revisão negativa em torno dos dados de produção. E é por isso que vamos saber agora como é que fica a previsão do tempo mais focada para as áreas de produção de milho, principalmente no Paraná, porque depois da seca vem um frio intenso e quem fala sobre este assunto é Juliana Rezende. A colheita do milho segunda safra no Paraná ainda está em ritmo mais inicial. Em torno de 3% já foi colhido do milho no estado paranaense. Grande parte das lavouras ainda está em fase de frutificação. Ao longo das próximas semanas, os produtores devem dar mais ritmo em relação às atividades no campo. Para os próximos dias, não tem previsão de chuva ainda. Até pelo menos o dia 16 de julho, tempo firme predominando em grande parte do estado do Paraná. É uma massa de ar mais seco que atua na região, favorecendo também para as temperaturas seguirem um pouco mais baixas pela manhã. As mínimas ficam próximas de 4 graus nas áreas mais centrais, sul e até o leste do estado do Paraná. Agora, na região sudoeste, mínima de 5 graus. No oeste, o dia deve começar em torno de 7 graus. Então, durante os próximos dias, o risco para geada maior vai ficar restrito às áreas mais ao sul do Paraná, porque as temperaturas vão seguir ainda bem baixas por lá. Durante os próximos períodos, até o dia 21 de julho, entre o dia 17 e 21, expectativa de chuva retornando para o Paraná. Essas instabilidades vão avançar por grande parte da região sul e provocar chuva, principalmente na metade sul do estado. A chuva não deve vir de forma intensa, são pancadas ainda mais fracas, que avançam aos poucos, tanto que essa chuva ainda não consegue alcançar as áreas mais ao norte do estado. Agora, durante o terceiro e último período, entre os dias 22 e 26 de julho, chuva agora se espalhando por grande parte do Paraná. A expectativa, então, é de tempo mais instável até o final do mês de julho, mas as instabilidades não devem provocar transtornos em relação ao andamento da colheita do milho no estado, porque a chuva é mais fraca, são pancadas bastante irregulares e isoladas. Então, durante as próximas semanas, mesmo com a chuva retornando para áreas produtoras de milho segunda safra no Paraná,
não devem atrapalhar o andamento das atividades de colheita no campo. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Destacamos agora uma iniciativa da AproSoja Mato Grosso que tem ajudado bastante em relação aos resultados do campo, através de atividades de pesquisa e dias de campo, como esse que foi acompanhado pelo meu amigo Valdir Pacheco. Acompanhe. A Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso, a AproSoja, lançou neste mês de julho o primeiro edital do Programa de Pesquisa, que visa promover e incentivar novos conhecimentos científicos e técnicos do setor. Podem participar alunos, professores e pesquisadores de mestrado ou doutorado, bem como instituições públicas e privadas de pesquisa. O edital é válido para todo o Brasil. O programa é diferente do agrocientista, também da AproSoja, que foca exclusivamente em mestrados e doutorados das Universidade Federal de Mato Grosso, UFMT, e a Universidade do Estado, UNEMAT. Antes, a AproSoja MT recebia propostas de incentivo ou auxílio à pesquisa durante o ano todo. E na reunião da Comissão de Pesquisa e Gestão de Propriedades, era apresentado esse pedido e os membros do grupo decidiam se apoiariam ou não. Com esse edital, a entidade está calendarizando esses pedidos. Além disso, existem pedidos nos quais os pesquisadores não querem recursos financeiros, mas sim auxílio da AproSoja para levantamentos de dados, explica a entidade. Com o lançamento neste mês, os proponentes terão até o dia 31 de julho de 2018 para encaminhar seus pedidos. No total, a AproSoja definiu 5 grandes áreas com temas possíveis. São eles: manejo sustentável de solos e o impacto da produtividade, técnicas e tecnologias para o monitoramento, manejo e controle de pragas, doenças e plantas daninhas em lavouras de soja e milho, métodos para a classificação da qualidade de grãos, política agrícola, logística e sustentabilidade. Mais informações e dúvidas relativas ao edital ou ao próprio processo seletivo da concessão de bolsas podem ser tiradas pelo telefone e e-mail que aparece no seu vídeo. Valdir Pacheco, para o SBA, Sistema Brasileiro do Agronegócio. Atenção Mato Grosso, pessoal que é academicista, que quer continuar estudando e principalmente levando resultados para o campo. Quer saber mais? É simples. Acesse as nossas mídias sociais, o Facebook, o Twitter do Agricultura BR, ou acesse o portal do SBA, principalmente sba1.com. Você vai ter todos os destaques, as informações ali que o Valdir Pacheco acabou de destacar em relação a essas bolsas. Olha, incentivar a pesquisa e a educação no Brasil é raríssimo e é por isso que nós parabenizamos a AproSoja do Mato Grosso por essa iniciativa. Um grande abraço ao Antônio Galvão. Nós vamos para o intervalo comercial, daqui a pouco nós voltamos com informações sobre algodão e feijão também. E a Única divulgou na manhã desta quarta-feira os números relacionados à comercialização de etanol. E o volume total da comercialização de etanol realizado pelas usinas localizadas no centro-sul do país totalizaram 2,625 bilhões de litros, uma alta de 23,7% frente ao mesmo período do ano passado, de acordo com a Única. É o que você confere agora nesse primeiro gráfico no Agricultura BR, que destaca os números da Única para a comercialização de etanol. Junho de 2018 totaliza 2,625 bilhões de litros, contra 2,130 bilhões de litros em igual período no ano passado. O volume total do combustível que foi negociado é mais alto, ele passa dos 6 bilhões de litros e tem uma alta também relevante, como você agora confere conosco no gráfico. Essa relação aqui é o etanol vendido às distribuidoras no centro-sul do Brasil.
das usinas do centro-sul do país. A campanha 18-19 já vem com 6 bilhões 530 milhões de litros, uma alta de 9% frente a igual período do ano passado, quando totalizou 5 bilhões 990 milhões de litros, de acordo com a Única. E vamos saber agora como é que fica a previsão do tempo para as principais áreas de produção de cana-de-açúcar no centro-sul do Brasil, com a Juliana Rezende. O predomínio de tempo mais seco na maior parte do centro do Brasil favorece os produtores de cana-de-açúcar, que atualmente estão em fase de colheita e também de moagem das lavouras. Agora, as condições em relação à imagem de satélite, já podemos ver a ausência de nebulosidade na maior parte do centro do país. Esse tempo mais seco, essa falta de chuvas, vem diminuindo as condições de umidade do solo em grande parte do sudeste e até do centro-oeste. Chuvas frequentes apenas na região sul. E é por isso que por lá as condições de água disponível no solo seguem bastante elevadas. Durante os próximos dias, tem mais previsão de tempo firme entre o sudeste, centro-oeste, Paraná e até Santa Catarina. Nessas áreas, então, tem previsão de friozinho ao amanhecer, a temperatura vai seguir ainda um pouquinho mais baixa. Aos poucos, volta a chover, principalmente no Rio Grande do Sul. Até o dia 16, essa chuva no estado gaúcho vai ser fraca e vai ser de forma bem isolada. É a partir da próxima semana que as instabilidades tomam conta de grande parte da região sul e, inclusive, no Rio Grande do Sul, a chuva ganha bastante intensidade. Os acumulados ficam em torno de 50 milímetros em apenas 5 dias no estado gaúcho. Agora, entre áreas de Santa Catarina e nas áreas mais ao sul do Paraná, expectativa de instabilidades mais fracas e também com menor volume de água. Essa chuva ainda não alcança as áreas mais centrais do Brasil, principalmente áreas produtoras de cana, tanto do norte do estado do Paraná, assim como São Paulo e grande parte da região central brasileira. Durante o terceiro e último período, até o dia 26 de julho, a chuva ainda não dá trégua na região sul. Os 3 estados recebem pancadas de chuva. Dessa vez, a chuva não ganha intensidade. As pancadas vão seguir ainda um pouquinho mais fracas. Mas agora já volta a chover em toda a faixa leste da região sudeste, só que essa chuva ainda não alcança tanto o interior do sudeste, assim como grande parte do centro-oeste. Então, durante os próximos períodos, expectativa de tempo firme predominando nas principais áreas produtoras de cana-de-açúcar do centro-sul. Com isso, os produtores devem dar andamento em relação à colheita e também à moagem da cana-de-açúcar. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. O assunto agora é café no Agricultura BR e nós tivemos nas últimas semanas apresentações importantes em torno das exportações tanto brasileira quanto globais de café. Tivemos os dados do Ministério, da Secretaria de Comércio Exterior, que mostrou uma recuperação importante no mês de junho para os embarques brasileiros de café, depois de um mês complicado em maio por conta da greve ou paralisação dos caminhoneiros. Em relação ao fator global, as exportações caíram em maio, mas quem comenta os números é o nosso amigo Eduardo Carvalhais, ele que é uma das maiores autoridades no mercado do café brasileiro e conversa agora conosco pela internet. Boa tarde, Eduardo. Como é que está essa situação das exportações, tanto no Brasil quanto globais? As últimas estimativas desse ano falam numa safra brasileira recorde. É verdade que ela é recorde. Isso também confunde a cabeça dos analistas. Ela é recorde, mas é apenas o suficiente para o que nós precisamos para exportar e para o consumo interno. O Conselho de Exportadores de Café do Brasil fala numa exportação nesse ano safra, e o ano safra brasileiro começa em 1º de julho, começou agora nesse mês, portanto, e termina no final de junho do ano seguinte. Eles falam numa exportação ao redor de 35 milhões de sacas. Isso pode acontecer ou ser um pouquinho menor. E o consumo interno brasileiro está projetado pela ABIC, pela Associação Brasileira da Indústria de Café, em 23 milhões de sacas. Se você somar 35 por 23, você chega a 58 milhões de sacas. Ou seja, nós vamos de novo consumir todo o café dessa nossa safra recorde. E aí a próxima safra brasileira, 2019-2020, é na arábica safra de ciclo baixo. Ela tende a ser menor que a desse ano. Portanto, a situação vai continuar apertada. A única coisa que nós precisaríamos, como sempre fizemos, é ordenar o fluxo desse café no mercado. Ou seja, o governo tem que dispor de dar financiamentos aos cafeicultores, às cooperativas, para que esse café entre ao longo do ano safra e não pressione as cotações logo na entrada aqui.
Os exportadores vão precisar de todo esse café, o consumo interno também, basta eles não entrarem no mercado ao mesmo tempo, e sim ter um fluxo ao longo dos 12 meses. Isso sempre acontece, agora precisa de financiamento para isso, precisa de informação aos produtores para que eles não se preocupem, porque todo esse café vai ser consumido, né? E também o que houve em outros anos, como o estoque governamental zerou no final de 2017 pela primeira vez na história. E por que aconteceu isso? Porque nós estamos a cada ano exportando um pouco mais, batemos o recorde histórico de exportação em 2015, foi o maior volume já exportado pelo Brasil em toda a sua história. E nós precisamos usar os estoques remanescentes que existiam de outras safras lá atrás, que foram acumulados ao longo de muitos anos, para conseguir fazer isso. Esse estoque foi zerado, o estoque na mão da iniciativa privada também nessa passagem, estoque de passagem, agora no final de junho também foi muito pequeno. Então o Brasil daqui para frente vai depender das suas safras anuais para cumprir seus compromissos de exportação e de consumo interno. Isso vai continuar apertado. Agora, o mercado lá fora, os operadores falam em safra recorde para tentar derrubar o preço e vem conseguindo fazer isso. As exportações brasileiras cresceram nesse último mês de junho, devido principalmente à greve dos caminhoneiros em maio. Muitos embarques de café arábicas que estavam programados para maio não puderam ser colocados a bordo e foram colocados agora em junho e juntou com os embarques naturais do mês de junho. E no caso do café Conilon, nós temos que lembrar que a colheita de Conilon começa mais cedo que a do arábica. Esse embarque de Conilon que houve no mês de junho, grande parte dele já deve ter sido de cafés da nova safra. Isso deve voltar a acontecer em julho. Os embarques de Conilon daqui para frente começam a normalizar. Caíram muito nos últimos 2 anos devido àquela grande seca que houve no Espírito Santo e no sul da Bahia. As chuvas voltaram, a safra cresceu, a colheita desse ano é bem maior. E com isso os embarques de Conilon devem crescer ao longo dos próximos meses. Isso é natural e já era esperado que isso acontecesse. E no caso do arábica, eles ainda devem continuar crescendo devagar ainda em julho e agosto, porque agora que a colheita de arábica está se normalizando, ela atrasou, o amadurecimento dos frutos do café arábica demoraram a acontecer esse ano, não se sabe bem porquê, e agora que a colheita da safra entrou num ritmo normal. Os embarques de arábica só devem se normalizar a partir de agosto e setembro. Os negócios no mercado físico brasileiro, principalmente no mercado de arábica, ainda estão bastante travados, por 2 razões. O cafeicultor não se conforma com os preços, diz que, e é verdade, que aumentaram os custos de energia, os custos de combustível para ele, e enquanto que o preço foi reduzido nos últimos meses, né? Então o produtor tende a vender o mínimo possível, aguardando uma melhora no preço. Outra coisa que atrapalha bastante é que nessa estante político e econômico do Brasil, o cafeicultor acha que é bom negócio guardar suas reservas em café. O café é cotado em dólar, não existe, como nós vemos falando, excesso no mundo no momento. Ele acha que é um bom lugar para guardar o seu dinheiro em café. Então ele vende o necessário para pagar as despesas mais próximas, os vencimentos mais próximos, que nesse momento são grandes, porque ele está em colheita. A safra também está atrasada para entrar. Nós imaginamos que daqui para frente os negócios comecem a fluir melhor, mas os preços praticados pelo mercado no Brasil e lá fora têm atrapalhado bastante um desenvolvimento melhor dos negócios. Bom, primeiro, a exportação brasileira, por essa razão que eu expliquei, cresceu no mês de junho, mas ela no último ano e no início desse ano todo, ela caiu em relação aos outros anos, justamente devido às secas que nós tivemos durante os anos de 2016 e 2015, e pela nossa falta de estoque. Elas devem começar a subir daqui para frente. E no mundo todo também tem se enfrentado problemas climáticos. Os problemas climáticos com o aquecimento global, eles têm se refletido cada vez mais na produção de café. Tem se plantado café, há uma expectativa que a produção mundial cresça, inclusive a brasileira daqui para frente, mas o clima tem atrapalhado muito. E os preços também têm desestimulado muitos cafeicultores ao redor do mundo em aumentar a sua produção. Mas nós acreditamos que não haja problema de abastecimento. Não está sobrando café, mas também não vai faltar. E nesses meses que falta um pouco de embarque, o mercado consumidor acaba lançando mão dos seus estoques. Ao longo
próximos anos, a gente imagina que esses estoques diminuam um pouco. Tá certo, Eduardo Carvalhais, obrigado pela participação aqui no Agricultura BR, ele que participa regularmente aqui da nossa programação no Agricultura BR, no canal do Boi, falando sobre mercado de café. Nós vamos para o intervalo, daqui a pouco nós voltamos com as últimas informações dessa edição e também sobre um importante dia de campo que aconteceu lá no estado da Bahia, em Luiz Eduardo Magalhães, sobre o algodão. Voltamos já. E o Agricultura BR traz agora em destaque a cultura do algodão. Neste último final de semana foi comemorado o Dia Nacional do Algodão e com isso, com a colheita também nos principais estados produtores, em alguns deles tivemos algumas iniciativas muito interessantes, como essa que você vai acompanhar agora no interior do estado da Bahia, que o Matopiba Agro, parceiro aqui do Agricultura BR, do canal do Boi, esteve presente e vai nos mostrar agora um pouco de como que aconteceu esse dia de campo em Luiz Eduardo Magalhães. São lavouras imensas, até parece um lençol branco a cobrir muitos hectares de solo. É chegado o período de colheita do algodão no oeste baiano, momento oportuno para a realização do tradicional dia de campo, realizado anualmente pela Associação Baiana dos Produtores de Algodão, Fundação Bahia e Embrapa, em Luiz Eduardo Magalhães. A importância do evento se justifica na participação de especialistas, produtores e, principalmente, empresas atentas às novidades da cotonicultura. Olha, a importância desse dia de campo é que aqui é onde o produtor vem buscar novas tecnologias para aplicar na sua lavoura e para cada vez produzir mais algodão, de melhor qualidade, com um menor custo e aumentar assim o seu ganho. O algodão é uma cultura bastante complexa, tanto em termos de manejo, quanto em pragas e em doenças. Então, realmente, quem tem feito um trabalho nesse sentido é a Associação Baiana dos Produtores de Algodão, que através do seu programa fitossanitário, tem orientado os produtores a um melhor controle tanto dos bicudos como também das doenças. Então, principalmente nas reuniões de núcleos que são feitas entre esses produtores, é onde há uma troca de informação, uma troca de tecnologia e uma ajuda mútua para resolver essas questões. A Bahia já cultivou 398 mil hectares de algodão. E em função de ter ocorrido poucas chuvas de 2012 até 2015, isso trouxe baixas produtividades e uma descapitalização por parte dos produtores. Dessa forma, a área encolheu para 200 mil hectares no ano passado. Nessa safra foram 263 mil hectares. E para nossa felicidade, nós tivemos a volta da normalidade das chuvas e o encontro da produtividade e do preço. Então isso deu uma oxigenação na economia, os produtores vão conseguir reduzir o endividamento que foi criado por esses anos ruins e a perspectiva de bons preços para o ano que vem nos leva a uma projeção diária de mais de 300 mil hectares. E isso vai ser muito importante, tanto para os produtores como para a economia local, que está trazendo riqueza de volta e está trazendo também os empregos que foram suspensos com essa diminuição da área de algodão. A colheita do algodão no oeste baiano tem boas expectativas. 2018 se destaca pelo recorde de produção na Bahia. Apenas com 15% da área colhida, mas a expectativa é muito boa. Nós vamos ter a segunda melhor produtividade da história, com certeza, e talvez, quem sabe, até a melhor produtividade da história do algodão na Bahia. Então, a colheita está em andamento
e de qualquer forma nós vamos ter um número entre o bom e o ótimo. Trabalhando com sementes de soja há 17 anos, a Cia Seeds aposta no mercado do algodão. De olho na produtividade e no mercado, as perspectivas são boas. A Bahia é um grande player no mercado de algodão e esse evento da Fundação Bahia aqui é um dos grandes do estado. Na parte tecnológica, é aqui que os agricultores vêm conhecer novas tecnologias, novos dados, novas informações, e nós aqui estamos muito felizes em poder participar desse grande evento da Fundação Bahia como Cia Seeds, como multiplicador de semente de algodão. A Cia Seeds está entrando agora no mercado de semente de algodão e nós estamos entrando com a mesma paixão e o mesmo empenho que há 17 anos nós trabalhamos com semente de soja. Acredito que essa paixão e esse empenho venha a fazer a diferença no nosso negócio. O algodão esse ano está explodindo em produtividade, em preço. A gente acredita que esse vai ser o ano que vai fazer diferença no cotonicultor. O Oeste baiano é referência na produção de algodão. Este ano, o crescimento da área plantada foi superior a 30%. A aplicação de tecnologias no manejo da cultura tem reduzido a incidência de pragas e doenças, e é exemplo a ser seguido por outras regiões. Esse ano nós trouxemos temas com enfoque na redução do custo de produção do algodoeiro para os produtores de algodão, principalmente focado em tecnologias para melhor eficiência do controle de lagartas, que está sendo um dos grandes problemas, a espodóptera, o controle da espodóptera no algodoeiro. Além disso, nós trouxemos temas também visando também redução no custo de produção através de maior eficiência de uso de defensivos agrícolas, com aplicabilidade de uso de drones, imagens aéreas para melhor detecção de pragas, doenças e plantas daninhas e maior eficiência no controle dessas enfermidades e problemas que o agricultor enfrenta. Focada na busca de um modelo de agricultura que supere as barreiras que limitam a produção de alimentos, fibras e energia no Brasil, a Embrapa tem alcançado resultados satisfatórios com a aplicação de tecnologias no algodoeiro. Com o uso dessas tecnologias, que nós fizemos um grande esforço para trazer no dia de campo, o cotonicultor ganha principalmente na redução do custo da produtividade da produção dele na lavoura. Então o maior enfoque nosso, com certeza absoluta, é tentar fazer com que o agricultor consiga gastar menos e produzir mais. Na prática, o uso do drone hoje está focado na detecção de pragas, doenças, plantas daninhas, de forma que o agricultor consiga, de uma forma bem detalhada e precisa, saber onde estão os ataques de doenças, pragas e plantas daninhas e, consequentemente, ter a oportunidade de fazer uma aplicação localizada de defensivos de forma a ter uma eficiência maior e, ao mesmo tempo, gastar menos para esse controle. Um grande abraço à população e principalmente aos produtores rurais do estado da Bahia e também à equipe do Matopiba Agro. Por aqui, a Agricultura BR volta a tocar no assunto muito sério que vai ser tema de debate ainda por bastante tempo, porque tem a questão do tabelamento do frete. É esse tabelamento do frete que tanto mal pode fazer e já está fazendo aos setores produtivos do país e que pode ser aprovado a qualquer momento. A jornalista Catarina Martorelli nos traz mais informações. Olá, boa tarde a todos. A medida provisória dos fretes pode ser votada ainda hoje após sessão do Congresso Nacional, isso à noite. Lembrando que essa medida ela foi editada pelo governo federal para atender a uma das principais reivindicações dos caminhoneiros durante a paralisação em maio. O relator, o deputado Osmar Terra, está tentando um consenso, um acordo entre os empresários aí do setor agro. Ele acredita até que já tenha votos suficientes para aprovação. O texto, ele não diz o valor mínimo dos fretes, ele não diz esses valores, mas ele determina que esses valores sejam calculados pela ANTT. É importante reforçar aqui que os empresários do setor agro são contra essa medida provisória 832. Catarina Martorelli para o SBA.
É um total absurdo esse tabelamento de frete, mas você vai acompanhar todo o desdobramento durante a programação do Canal do Boi. Essa edição do Agricultura BR fica por aqui. Nós voltamos amanhã na edição da madrugada. Hoje não tem edição da tarde. Você tem uma programação muito especial no Leilão Sul Agronegócio. Este é o Agricultura BR, a inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde e até amanhã.